Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai continuar o nosso clube de leitura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação, com uma linguagem clara, objetiva, e não vou nem falar muita coisa, não vou nem me delongar muito aqui no começo, só fazer aí um retrospecto para quem não lembra. A gente tem um clube de leitura e o livro que a gente está lendo é Ensino de Arte, da Luciana Mourão Arslan e da Rosa Velberg. Eu estou lendo um capítulo por vídeo e estou comentando essa leitura. Já falei, esse é um livro primordial para quem está em sala de aula, para quem quer dar aula de arte, ou para quem já está há mais tempo na sala de aula e quer entender essas mudanças aí que aconteceram ao longo dos anos no ensino de arte. É um livro bem curtinho, bem facinho de ler, bem gostosinho, e hoje a gente vai falar do capítulo 2. O capítulo 2 chama-se, vamos lá para o capítulo 2, Trabalhando Imagens com Crianças e Adolescentes. Então aqui as autoras vão fazer um capítulo voltado a falar sobre a leitura de imagens, sobre como trabalhar com as imagens com as crianças e com os adolescentes, e trazer alguns autores que falam sobre o tema. Então, mesmo esquema do outro vídeo, eu li o capítulo todo, fiz várias marcações, coloquei os pontos mais importantes e mais destacáveis desse conteúdo, e agora eu vou abordar aqui com vocês. Então, ele é um conteúdo voltado para entender como que a gente tem que fazer essa leitura de imagem. Ele vai trazer esse retrospecto, ele vai trazer esse entendimento de que, para ser aula de arte, para a gente falar de arte e educação, a gente precisa estimular a leitura de imagem, a gente precisa estimular o estudante a ler as imagens. Para a gente, isso, que está em sala de aula, para a gente que já entende um pouco mais de arte e educação, você fala assim, nossa, mas isso é tão óbvio, né? Isso é uma coisa tão banal de se fazer, mas durante muito tempo, principalmente quando a gente pega lá a livre expressão, né, que eu falei no vídeo anterior, quando a gente está falando nessa ideia de como era ensinar arte antigamente, acontece muito que a aula de arte e os ateliês, eles tiveram uma fase que eles não mostravam imagem para os alunos, para os estudantes. Isso tem origem muito no modernismo. Quando a Semana de Arte Moderna acontece no Brasil, uma das coisas que os artistas lá, o grupo dos 5, Tarsila, Anitta, o que eles queriam, o que eles falavam sobre fazer uma arte brasileira. E aí eles não mostravam imagens para as crianças, para os ateliês, para não influenciar aquela pessoa, para que aquela pessoa tivesse as suas próprias intencionalidades. Então, durante muito tempo, ensinar arte na escola, ensinar arte nos ateliês, ele fez com que as pessoas não olhassem obras de arte, não olhassem imagens. Então, para os dias de hoje, mostrar imagem, mostrar obra de arte é uma coisa muito óbvia, mas ela nem sempre foi óbvia. É por isso que as autoras trazem esses autores nesse capítulo, elas vão falar um pouquinho sobre isso. Então começa falando, né, que desde lá do PCN a gente tem uma seção no PCN voltada, PCN, lembrando, Parâmetros Curriculares Nacionais, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Ele tem um trecho dedicado a falar sobre o ver arte, que é a importância sobre a criança ter acesso à arte, ter acesso à cultura, a imagens, a danças, a peças de teatro, a criança vê arte. E também, se a gente parar para pensar na nossa referência maior, quando a gente fala em arte e educação, a Ana May Barbosa, ela tem, dentro da abordagem triangular, dentro dos 3 eixos da abordagem triangular, uma que se chama leitura de imagens. Durante muito tempo a gente chamou de apreciação, mas a própria Ana May Barbosa, em todos os congressos, todos os livros que ela tem escrito, tudo que ela tem falado sobre a abordagem triangular, ela pediu para mudar a nomenclatura, né, para, ao invés de falar apreciação, falar de leitura de imagem. Porque as pessoas tinham uma leitura um pouco equivocada quando se falava de apreciação, porque quando você fala o termo apreciar, parece que é sempre para gostar, né? Apreciar é sempre um deleite, uma coisa boa. Você pode apreciar uma coisa que você não gosta, você pode apreciar uma coisa que você discorda. Então, para não correr risco, para não ter dúvida, para não ficar duvidoso, a gente vai chamar de leitura de imagem, não de apreciação mais a partir da abordagem triangular. E aí elas vão falar que para a criança fazer a leitura, ela precisa ter repertório. Para uma criança olhar uma imagem e fazer as cognições dela, ela precisa ter repertório, ela precisa ter imagético, ela precisa ter referência. E as autoras vão falar que quem dá essa referência para a criança é o professor. É óbvio que a criança, ela já vem
com o processo instalado de fábrica, vamos dizer assim, né? A criança já tem gosto, ela já sabe o que ela gosta e o que ela não gosta, ela consegue olhar as coisas, ela consegue entender as coisas, ela tem esse entendimento já de uma forma geral. Porém, a partir do momento que a gente tem um professor que consegue mediar, que consegue explicar esse processo para a criança, que ele consegue colocar mais vocabulário na boca dessa criança, essa criança vai constituir uma leitura de imagem mais qualificada. Então vamos lá. A criança, ela tá olhando a obra, ela vai ter os seus achismos ali, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acha, o que ela não acha. O professor, ele vai qualificar essas informações, ele vai pegar isso que a criança acha e ele vai dar nome para essas coisas. A gente vai entender como nesse processo aqui ao longo dessa explicação. E aí elas trazem, para falar sobre leitura de imagem, alguns autores. Então, elas trazem o nome do autor e qual foi a categoria, qual foi a sistematização que ele fez. Então, eu vou falando dos autores aqui e vamos vendo junto. O primeiro que elas falam é do Robert Ott. Ele é um arte educador bastante importante, bastante influente, e ele fala sobre 5 níveis de leitura de imagem. Cada um deles aqui vai falar de um tipo de um sistema, né? Alguns chamam de estágio, outros de níveis, outras de categoria, mas são 5 fases do modo geral que a criança precisa fazer quando ela está vendo uma imagem. Ele fala sobre os níveis: descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e revelando. Vamos ver como que o Ott sistematiza isso. Ele fala que o primeiro movimento é o aquecimento, isso vale para o professor, que é escolher uma boa imagem, que é escolher uma imagem legal, com resolução legal, mas com uma história legal, com um contexto legal, que faça sentido para aquelas crianças, é buscar um repertório que acrescente na vida dessa criança. E aí ele vem para as fases. A primeira fase é o descrevendo, que ele vai descrever, então o arte educador, o professor, ele vai descrever para a criança quais são os elementos formais que estão presentes naquela obra. O que é cor, o que é linha, o que é textura. Então, você está vendo essa obra aqui, você acha que tem desenho? Não tem. Tem linha? Não tem. Como que funciona a textura? Que forma o autor conseguiu colocar esses sistemas aqui dentro da tela para que você olhasse? Lembrando que aqui a gente pode estar falando de pintura, pode estar falando de fotografia, pode estar falando de cinema, a gente pode estar falando de qualquer tipo de imagem, uma história em quadrinho e etc. Num segundo momento, ele fala sobre análise, analisando, que é a composição técnica. Quais foram os elementos formais que foram usados, mas qual foi a temática que foi abordada? Como é que o autor pegou aquele tema e colocou em forma de imagem na tela ou na fotografia? Então ele vai falar sobre essa ideia temática e também de composição, equilíbrio, cores, como é que foi essa composição de figura e fundo, primeiro plano e segundo plano, quais foram as estruturas que o autor lá, que o pintor ou o fotógrafo, o artista utilizou para deixar aquela obra equilibrada ou não equilibrada, simétrica ou assimétrica. Num terceiro momento, ele vai falar sobre o interpretando, que é pensar como que o autor fez. Então ele vai propor, pede para a criança inventar um título para essa obra. Quais as impressões que a criança tem sobre aquela obra? Então agora que eu expliquei essas 2 etapas aqui, essas 3 etapas, o que você está sentindo? O que essa obra te passa? Qual é o sentimento que essa obra te transmite? E aí no quarto momento, ele vai fazer a fundamentação, que é falar o título, como foi feito, qual é o contexto que foi feito, quem é o autor, em que momento o autor se insere na história da humanidade, como que essa obra foi produzida. E num quinto momento, então, revelando, que é o colocar a mão na massa, que é o que a Ana May Barbosa vai chamar de fazer arte, que é a criança produzir um trabalho artístico, produzir um trabalho escolar de arte, pensando naquilo que ela viu da obra. E aí, tem a consideração das autoras sobre essa teoria do Robert Ott, mas eu tenho a minha própria também que conversa um pouco com a delas. Eu gosto da teoria dele nessa ideia, dessa linha de como fazer a leitura, mas eu acho que quando o professor já chega com a resposta, mostrando o elemento formal, mostrando as coisas, ele quebra o encantamento que ele poderia gerar com aquela obra. Então eu não sigo esse sistema do Ott, eu não faço dessa forma, porque eu acho que antes de falar sobre os elementos formais, a gente precisa, antes de falar dos elementos formais do modo geral, a gente precisa construir o vocabulário da própria criança. A gente precisa fazer com que a própria criança entenda do que a gente está falando. Eu preciso que a própria criança crie os seus mecanismos de entendimento sobre aquela obra. Aí, no segundo momento, elas trazem o Michael Parsons, né? O Michael Parsons. Ele é um autor também bastante importante quando a gente fala de arte e educação, e ele também vai falar
do viés de 5 estágios, 5 níveis que a criança atinge quando ela está fazendo uma leitura de imagem, só que ele tem um foco muito mais voltado para o cognitivo, ele não vai falar tanto da parte prática ali do fazer, né, do social, ele vai falar mais do cognitivo, de como que a criança cria essa imagem, como que dentro da cabeça da criança ela faz essas conexões. E aí, para fazer esse sistema do Parsons aqui, ele vai falar sobre, primeiro de tudo, precisa haver uma roda de conversa. Então, vamos sentar em roda com as crianças, vamos mostrar a imagem, vamos dialogar com elas. O que vocês estão vendo? O que vocês acham? O que vocês gostam? O que vocês não gostam? O que vocês estão sentindo quando vocês olham isso? Quais são as ligações que vocês fazem com a vida? Então, fazer uma roda de conversa com as crianças mostrando essa obra e sempre anotando. Então, alguém vai estar ali e vai anotar quais são as considerações das crianças sobre aquilo ali, para que depois, na hora que a gente for fazer a leitura mais formal dessa obra, a gente pegue isso que foi falado, isso que foi escrito e retome. Pegue essas coisas que as crianças trouxeram e reintroduza ali na aula. E aí ele vai falando dos estágios. O primeiro estágio é o favoritismo, que vai ter a ver com o gosto pessoal da criança, quais são as ligações que ela faz, o que ela tem na memória. Essa obra me lembra a casa do meu avô, essa obra me lembra o dia que eu fui pra praia, essa obra parece o cachorro da minha avó. Então ela vai fazendo essas ligações do gosto pessoal, essas ligações de memória, de repertório. Num segundo momento, ele fala sobre beleza e realismo, que a criança vai criando uma narrativa. Ela vai olhando aquela obra e vai pensando, o que está acontecendo aqui? Por que o autor fez desse jeito? Ele vai construindo dentro da cabeça dele uma forma de pensar a narrativa que está ali naquela tela. No terceiro momento, ele vai falar sobre a expressão, que é observar a partir da impressão do artista, observar a obra a partir do viés do que o artista quis falar. Então, o que o artista colocou na tela? Por que ele colocou na tela? O que ele quis dizer com isso? Quando o autor coloca aquela cor, por que ele está colocando essa cor e não essa? Então ele vai falar sobre essas questões mais expressivas do próprio artista. Num quarto momento, ele vai falar sobre o estilo e a forma. Então ele vai pegar lá, ele vai olhar os elementos formais. Cor, forma, textura, ponto, figura, fundo, planos. Ele vai fazer aquela leitura mais formal, aquela leitura que traz os elementos para dentro da obra. E no quinto momento, ele vai falar sobre a autonomia, que é o contexto que essa obra foi criada, né? E aí o professor traz a resposta para as crianças. Ela foi feita nesse contexto, os elementos formais são esses, ela lembra isso, ela lembra aquilo, aí o professor traz aquele fechamento. Essa é a forma como eu mais trabalho, não sigo exatamente essa ordem, mas deixar a criança falar o que ela está sentindo, fazer essas relações, né? Isso me lembra aquilo. Para mim é o mais importante quando a gente olha uma obra de arte. Por quê? Quando eu olho uma obra, né? Tenho várias aqui, né? Tem Van Gogh, Salvador Dalí, tem Frida Kahlo, tem vários Andy Warhol, tem Michelangelo, tem Claus Oldenburg, aqui atrás tem uma Tarsila. Quando eu olho para essas obras, o que eu preciso ter na minha cabeça é o que essas obras me falam? Por que no meu cenário eu escolhi ter Van Gogh e não ter Mondrian? Isso fala alguma coisa sobre mim. Então é importante a gente ter essa primeira impressão. Quando você chega no museu, muitas pessoas querem respostas, né? O que essa obra está dizendo? Calma. Primeiro, pensa o que ela está dizendo para você. O que você está sentindo? O que você está olhando para essa obra, o que ela está te falando? Aí depois a gente vai para o contexto do artista. Tem que ir para o contexto do artista, obrigatoriamente. Mas calma, primeiro vamos pensar o que ela te causa. Aí depois a gente vai para o contexto do artista. Aí elas trazem a Abigail Hausen, que também vai falar de 5 estágios de uma forma um pouquinho diferente, mas que também conversa com o que os outros 2 autores falaram de alguma forma. A primeira fase é o descritivo, que ela vai fazer uma leitura de o que está ali na tela, o que está te chamando a atenção, qual que é a narrativa, o que você está conseguindo tirar de história dessa tela, o que essa tela aqui está te contando. Então fazer bem aquela sensibilização. Num segundo momento, ela traz os elementos formais. Cor, forma, linha. Então o que você está vendo de linha? O que você está vendo de forma? O que você está vendo de figura, de fundo? É uma obra realista? É uma obra abstrata? Tem figura? Tem fundo? O que o artista colocou de elementos que são figurativos? O que ele colocou de elementos que são abstratos? Fazer essa leitura mais formal. Num terceiro momento, ela vai falar sobre o classificatório, que é quem fez, por que fez,
qual material foi utilizado, de que forma o autor usou esse material. Então ela vai fazer um link do terceiro com o segundo, que é trazer os elementos formais e colocar na prática ali, uma conversa na prática de por que aqueles elementos formais apareceram. Num quarto momento ela vai falar sobre o sistema interpretativo, que é como que o artista usa elementos formais para fazer você ter aquela sensação. Então, o artista foi lá e ele colocou a cor amarela para te passar uma sensação. Então, por que ele fez isso? Qual foi a estratégia que ele usou para fazer você sentir aquela sensação? Então, vai fazer uma análise mais crítica da obra, de quais foram as estratégias que o artista, o autor, utilizou para te fazer pensar sobre essa obra. E, por fim, ela vai fazer o quinto passo, o quinto nível, né, que é como que você faria, que é o colocar na massa. O que te marcou nessa obra? E agora que você vai fazer o teu trabalho artístico, que você vai colocar a mão na massa, como que você vai trazer aquilo que você viu na tela, aquilo que você viu o artista já fez, para usar a seu favor? Como é que você vai usar aquilo que o artista fez agora, pensando na forma como você quer produzir esse conteúdo, como que você quer produzir a sua obra de arte, o seu trabalho artístico. E aí, o último autor que elas trazem é o Fernando Hernandes. O Fernando Hernandes, professor Fernando Hernandes, ele é uma pessoa extremamente importante quando a gente fala sobre leitura de imagem, sobre avaliação em arte, sobre portfólio. Eu já usei ele várias vezes de exemplo aqui no canal e eu ainda pretendo, se Deus quiser, fazer um vídeo só sobre ele porque ele é bem importante. E aí elas trazem várias questões que ele aborda nas teorias dele, principalmente quando a gente está falando nessa ideia de leitura de imagem. O Fernando Hernandes, ele traz uma coisa chamada cultura visual pra gente, que é a gente pensar no mundo imagético que a gente vive. Quando você sai, quando você acorda, liga a TV, quando você sai da sua casa, você tá vendo imagem o tempo todo. As imagens reais do mundo real, né, o que você tá vendo mesmo, a paisagem, o carro, a rua, a placa, mas também as imagens que são colocadas no mundo, o outdoor, a imagem da televisão, a fotografia. Hoje em dia a gente com o celular na mão, né, tem imagem o tempo todo, a gente está tendo acesso a muitas imagens. Então ele vai trazer essa ideia do conceito visual, da cultura visual, e ele vai falar sobre a importância do professor fazer as escolhas certas. Primeiro, sempre tentando trazer para a leitura de imagem, para a discussão de imagens, além das obras dos artistas, mas também sempre tentando trazer o mundo visual que a criança está inserida. Então o desenho animado que está na TV, a fotografia que a criança gosta, a imagem que a criança gosta, a imagem da família dessa criança. Então, além de trabalhar o conceito da obra de arte, também trazer as leituras de imagem que estão colocadas no mundo. E aí ele traz um passo a passo aqui, né, com 10 passos, para o professor saber que tipo de imagem escolher para fazer essa leitura. Então ele não vai fazer um processo de leitura, né, começo, meio e fim, mas ele vai fazer algumas estratégias para você pensar qual imagem eu levo para o meu aluno. Então primeiro ele fala que o professor sempre tem que escolher imagens que sejam inquietantes, né, que provoquem alguma sensação no aluno, que um desconforto, alegria, tristeza, seja inquietante. Estar relacionada com os valores compartilhados em diferentes culturas, vou falar disso lá para frente. Refletir as vozes da comunidade, estar aberta às múltiplas interpretações, referir-se à vida das pessoas, das crianças, da escola, expressar valor estético, fazer com que o espectador pense sobre aquilo ali, não ser apenas uma expressão narcisista do artista, olhar para o futuro e não estar obcecada pela ideia de novidade, né? Então esses passos aqui, ele fala que o professor precisa ter, que o professor precisa pensar antes, justamente porque o professor é aquele que vai fazer a curadoria das imagens, é aquele que vai levar para a criança, que vai aumentar o repertório da criança. Então, se o professor tem um repertório limitado, se o professor não consegue olhar para obras e identificar o contexto que elas estão inseridas, provavelmente ele vai levar para a sala de aula e ele vai reproduzir isso com as crianças. Então, a criança não vai conseguir aumentar o seu repertório imagético, de vocabulário, de pensamento, porque ela vai estar presa ao que o professor conhece. E eu vou falar mais disso daqui para frente. E aí elas dão uma encerrada nessa parte, nesse contexto aqui do capítulo, falando que o professor é quem vai fazer curadoria, que o professor precisa cuidar muito com a qualidade da obra de arte. Então a gente sabe que vai mostrar a imagem, como que eu vou mostrar a imagem para a criança? Ah, não tem data show na escola. Ah, tem data show? Que tipo de site que eu vou pegar a imagem para mostrar para a criança? Quais são os sites que eu conheço, que eu acredito que são as cores mais fiéis? Quando eu mostro uma obra de arte para o meu aluno, como que eu contextualizo para ele o tamanho dela?
Vamos pensar dois exemplos aqui. A gente tem a Mona Lisa, um quadrinho pequenininho, um pouquinho maior que o tablet aqui. Quando a gente tem Guernica, do Picasso, é uma tela gigantesca. Guerra e Paz, do Portinari, é uma tela gigantesca. Então, essa sensação do tamanho da obra também vai causar diferença no estranhamento ou na aceitação da criança. Então, se o professor pega imagens duvidosas, qualidade duvidosas, ou de fontes duvidosas, é arriscado também até pela questão da cor, né? Quando a gente mostra a Santa Ceia, a Última Ceia, Leonardo da Vinci, hoje em dia ela tá lá totalmente desbotada, desmanchando. De que momento que eu vou mostrar a imagem? Tem muitas reproduções na internet, muitas, verdadeiras, falsas, Leonardo da Vinci, de outras pessoas, de inteligência artificial, que é um conteúdo que a gente vai abordar esse ano aqui no canal. Então, eu preciso tomar muito cuidado com a fonte que eu vou tirar essa imagem, da onde eu vou tirar, se eu vou mostrar no livro didático, qual é o tamanho que está no livro didático, como é que eu vou fazer essa leitura, enfim, a gente tem que tomar esse cuidado e também sempre cuidar para aproximar essas obras. As autoras falam isso, mas eu já vou dar a minha discordância aqui na sequência, que é aproximar a escolha das imagens a partir do gosto das crianças. Eu imagino que elas estejam querendo falar de uma outra forma isso aqui, eu acho que a forma como foi escrita ficou um pouco diferente aqui. Mas a ideia que elas querem passar é que a gente traga imagens que estimulem a criança, que a criança queira conhecer, que ela tenha curiosidade, que ela questione, que ela pergunte. E isso é extremamente fundamental, porque uma das formas da gente ensinar a imagem, ler a imagem para a criança, é estimular o gosto pela leitura de imagem. E isso vai acontecer quando eu trago coisas que dizem alguma coisa para essa criança, que façam referência com a vida que ela vive. Mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto professor de arte provocador que sou, eu sempre levo imagens também que provoquem as crianças, né, que elas não estão acostumadas, que não fazem parte do repertório dela. E aí, por fim, elas terminam falando sobre a importância do professor de arte, através das imagens, construir um significado, uma linha de pensamento, uma linha da história da arte, que não necessariamente precisa ser cronológica, começo, meio e fim, trazer repertório, trazer contexto, tornar o processo de leitura de imagem uma etapa contextualizadora para que a criança, toda vez que ela olha uma imagem, ela consiga ser crítica a essa imagem. A gente está vivendo a era, quando esse livro foi escrito, isso nem era uma realidade ainda, né? A gente está vivendo a era da inteligência artificial. E hoje em dia, chega muita imagem pra gente, e muito tipo de imagem, que a gente nem faz ideia se é verdadeira ou é falsa. Então, criar esse estímulo e esse senso, tipo, será que isso é verdade? Será que isso não é? Na criança também é extremamente fundamental, principalmente para esse mundo que está vindo, da inteligência artificial, das mídias sociais, dessas imagens que estão lá no YouTube, no Google, no Instagram e etc. Então a gente tem que fazer isso, estimular esse olhar da criança. Fechamos o capítulo? Fechamos. Minha opinião agora. Eu não tinha nesse material, nesse livro, e poucos materiais têm sobre esse assunto, mas eu quero fazer uma referência bem rápida aqui, lembrar vocês, inclusive pelo livro que eu tô lendo, peraí. Na verdade, quando esse vídeo for ao ar, eu já terminei de ler ele faz tempo, mas eu tô lendo esse livro aqui, ó, Arte Africana. E aí, falando de leitura de imagem, eu tenho falando de leitura de imagem, tem duas leis, que é a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que elas falam sobre a obrigatoriedade, não é escolha, é obrigatório, sobre a obrigatoriedade do ensino de arte africana, afro-brasileira e indígena nas aulas de todo o currículo escolar. Vale para arte, vale para literatura, vale para história, mas vale para geografia, para matemática, para ciências. Ou seja, quando o professor faz a escolha dos conteúdos que ele vai trabalhar, se ele não tem um currículo do município, do estado, se o professor cria suas próprias aulas a partir da sua cabeça, ele não segue um currículo mínimo, um currículo básico, ele escolhe as imagens que ele vai trabalhar, a gente tem que forçar o nosso gosto e o nosso cérebro para que a gente faça escolhas que fujam daquele padrão que a gente está acostumado, daquele padrão eurocêntrico. Então, eu vou usar o exemplo da Mona Lisa, do Michelangelo, eu vou falar do Jasper Johns, eu vou falar sobre Picasso, eu vou falar sobre Egito, Grécia, legal, mas eu também preciso pensar nessas imagens de arte africana, arte afro-brasileiras e arte indígenas, também contemporâneas. Quem são os artistas africanos, quem são os artistas que estão trabalhando hoje em dia com o tema afro-brasileiro, quem são os artistas indígenas, quem foram, quem são os artistas indígenas que estão indo para os museus e que também não estão indo para os museus, quais são os artefatos indígenas e africanos que a gente tem na sociedade. Então trazer isso é extremamente importante quando a gente fala de leitura de imagem, também para habituar o olhar da criança e do leitor, para que ele conheça essas possibilidades e para que ele entenda
de que forma a sociedade está organizando esses entendimentos sobre outras culturas. As culturas são diferentes da sua. Essas duas leis são obrigatórias. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre elas, mas é para a gente pensar. Todo professor tem a obrigação de trazer esse repertório. Ah, mas eu não tive na minha formação. Quase nenhum de nós teve. Então, é a tua obrigação ir atrás, é a tua obrigação aumentar o repertório tua e do aluno sobre esse conteúdo. Eu sempre falo também que o professor de arte, ele tem um trunfo, uma carta na manga. Eu fiz um vídeo ano passado sobre livro didático e muitos lugares não tem livro didático para arte, né? E aí tem aquela polêmica também se livro didático é bom ou não é. Uma sugestão que eu gosto sempre de dar é para que o professor que está em sala de aula, ele também conheça o material dos outros professores. Então, por exemplo, dá uma olhada no livro de história. Normalmente o livro de história tem muito mais obra de arte do que o livro de arte. O livro de geografia tem mais obra de arte do que o livro de arte. Então usa os livros de outros componentes para mostrar imagens. Se você não tiver data show, não tem uma TV, não dá para usar o pendrive na escola, não dá para projetar, não tem retroprojetor dentro da escola, não tem como mostrar a imagem para a criança de uma forma digital, pega os livros das outras disciplinas e usa. E é sempre importante pensar que quanto mais imagem eu mostrar, quanto mais repertório eu trouxer, independente da forma como eu faço isso, isso vai ajudar a criança a ir construindo o seu repertório imagético, o seu repertório visual, e ele vai adquirindo um acervo de imagens na sua cabeça, para que quando eu trago uma referência a outra, quando eu trago um exemplo, só de eu falar qual é a obra, ele tenha uma referência na cabeça. Eu sempre falo isso, né, quando eu estou nos cursos, eu falo, gente, todo mundo sabe a Mona Lisa? Porque eu parto da Mona Lisa, eu parto da Santa Ceia, eu parto do Van Gogh, porque são os mais conhecidos. Mas aí, partindo desses autores, desses artistas mais conhecidos, a gente vai entrando nos pormenores, tá? Então é bem importante. E por fim, para encerrar esse vídeo, as autoras no final desse capítulo, elas colocam uma listagem gigantesca de sites que são sites fundamentais, importantes e seguros para procurar imagens. E elas separam esses sites entre artistas mulheres, arte chilena, arte brasileira, arte naif, rupestre, elas trazem sites. Porém, o livro é de 2011, 2006 com revisão de 2011, então é óbvio que muitos desses sites se perderam, mudaram de endereço, ficaram desatualizados, saíram do ar, mas o que eu fiz? Eu tirei foto dessas páginas onde aparecem esses sites, não vou copiar link por link, porque senão eu vou morrer, né? Mas eu tirei foto, criei um PDFzinho, e esse PDFzinho tá no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando vocês clicarem nessa descrição do vídeo aqui, vocês vão para o meu site. Lá no meu site tem um PDF que vocês podem baixar, que estão lá todos os links bonitinhos que você pode copiar lá e jogar no seu navegador e baixar imagens. E sempre pensar nesse repertório, como que eu acho imagens diferentes do que a criança está acostumada, diferente do gosto pessoal da criança. Certo? Ó, hoje foi rápido, foi isso? Rápido, né? Meia hora de vídeo ou mais. Gente, reflexões importantes sobre o vídeo. Trabalhar a imagem, extremamente importante. A forma como você vai abordar a imagem vai fazer total diferença na forma como os alunos entendem a arte e como eles falam sobre arte. Beleza? Por hoje é isso. Se quer ajudar o canal, o Pix está aqui embaixo. Quiser enviar sua dúvida, pode enviar para mim também. Pode escrever nos comentários o que você achou desse vídeo, da construção, do clube de leitura, quais são suas próximas sugestões. E a gente se vê em breve. Tchau!